Boa noite a todos, muita paz. Primeiramente agradecer à casa pela oportunidade de estar aqui nos convidando para falarmos um pouquinho, refletirmos um pouco sobre essa questão chamada reencarnação. Agradecer ao Carlinhos em especial, gentilmente ele disse, se colocou como meu auxiliar, e na realidade nós não somos nem professores e nem auxiliares. Nós vamos mudando de posição de acordo com o nosso crescimento, de acordo com o nosso aprendizado. Então tem hora que estamos tentando passar algo para alguém, tem hora que nós estamos recebendo. Então Carlinhos humildemente disse, se colocou como meu auxiliar, mas longe disso, ele também nos ajuda e contribui muito no curso de filosofia. O tema que nós vamos abordar é preciso reencarnar. Uma questão, uma pergunta. Eu sempre brinco e digo que todos nós somos um pouco filósofos. Por que o somos? Porque nós estamos sempre nos questionando, sempre estamos nos perguntando. E na medida que eu vou perguntando, eu estou filosofando, eu estou buscando as respostas, buscando a verdade, buscando o conhecimento. Vivemos num mundo que eu sempre digo que ele é dualístico, ele é dual. Nós estamos no corpo e nós estamos em alma. Alma e corpo é dualístico, espírito e matéria é dual. O nosso aprendizado de modo geral, ele passa por essas questões que é comparatórias. Eu sempre tenho que olhar alguma coisa para compreender melhor o outro lado. É como se fosse uma dialética. A nossa vida, ela é formada por dialéticas. Eu tenho um conceito, depois eu passo a ter um outro conceito, e desses dois conceitos diferentes, eu chego a uma conclusão. Nunca fechamos essa conclusão. Sempre estamos progredindo. Quando terminamos e achamos que sabemos tudo, surgem novas dúvidas, novas interrogações e os conceitos vão surgindo. Na questão da reencarnação não é diferente. Nós temos duas ideias. Ou eu acredito na reencarnação, ou eu não acredito na reencarnação. Dessas duas ideias, cabe a nós buscarmos um melhor entendimento, uma melhor compreensão. Não acreditar na reencarnação. Não acreditar na reencarnação, isso vai me colocar numa série de pensamentos. Quando a gente coloca nadismo, é aquela figura das pessoas que acham que tudo acaba em nada. Ou seja, esse meu corpo, essa minha alma, ela terminando a sua trajetória aqui na Terra, acabou e assim acaba-se tudo. Esse nadismo, pensar no nada, pensar numa existência somente única, pode nos levar ao quê? A uma angústia. Pode nos levar a pensamentos do tipo, se eu só tenho essa oportunidade, se fiz bem ou fiz mal, é nela que tudo termina, passa a não ter muita lógica os nossos raciocínios, os nossos pensamentos. Daí nós colocarmos que não acreditar na reencarnação é uma dedução ilógica. A própria igreja, se nós olharmos a sua história, até o ano de 553, ela falava em reencarnação. De 553 até os tempos atuais, ela passou a falar em ressurreição. Por que ela fez essa modificação? Porque eram os pensadores da época. Existiam reuniões, eles chamavam essas reuniões de concílio, e numa dessas reuniões, decidiu-se banir o conceito da reencarnação. Mas até aquele ano, a própria igreja também falava em reencarnação.
A história da reencarnação, ela não é nova, não é um conceito que a doutrina espírita vem nos trazer. É algo milenar, sempre se falou na questão da reencarnação. Se invadirmos a Grécia Antiga, 400, 500 anos antes mesmo da vinda de Jesus aqui à Terra, já se falava em reencarnação. Todos os sábios da época falavam naturalmente nesse processo, mas, por alguma razão, nós resolvemos buscar outro rumo. E quando buscamos outro rumo, há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam. As que acreditam, elas começam a raciocinar no que nós chamamos dentro de uma lógica. E é isso que a doutrina espírita sempre nos convida. Ela sempre nos convida a pensarmos, a raciocinarmos de acordo com uma lógica. Não basta eu ter apenas fé. Eu preciso ter fé, mas eu preciso ter uma fé raciocinada. Se eu tiver somente fé e não raciocinar, eu posso ter uma enorme confiança no nosso Pai, em Jesus, mas acreditar que tudo que eu fizer vai acabar em nada. E nós sabemos que não pode acabar em nada, não teria sentido se tudo terminasse em uma única existência. Se nós mergulharmos no nosso principal livro, que é o livro dos Espíritos, em especial esses 2 capítulos que nós mencionamos, o 4 e o 5, esses 2 capítulos, eles tratam exclusivamente de reencarnação. Imaginem a preocupação dos espíritos na época, dando forma, dando contornos a esse livro, dedicando 2 capítulos a tratar desse assunto, por causa da sua importância. Kardec fez inúmeras perguntas e todas elas, dentro de uma lógica, foi nos conduzindo a raciocinar que nós não podemos acabar numa única existência. Imaginem se o Eduardo viesse nessa existência, nessa condição, com esses familiares, e o que ele fez e acabou. Não teria sentido. Acabou e eu voltaria para fazer o quê? Aí surgem os pensamentos, a tal da dualidade que eu menciono. Existem pensamentos que dizem que eu voltaria para o Pai e com o Pai eu ficaria. Esse raciocínio de voltar para o Pai, no livro dos Espíritos é muito claro. Nós voltamos para o Pai, mas não para ficar unidos a Ele. Nós somos uma individualidade e, portanto, continuaremos com a nossa individualidade. Essa ideia de voltar para o Pai é chamada de panteísmo, é o panteísmo clássico, onde tudo retorna para o Pai. Existem ideias que a nossa alma ficaria ali tranquila, serena, ou no que nós chamávamos de céus, ou no que nós chamávamos de inferno, e ali eu ficaria esperando, eu não sei exatamente o que, mas ficaria esperando alguma coisa, que seria a ressurreição, seria alguma coisa nesse sentido. Portanto, são pensamentos diferentes, e a doutrina vem e diz, não, você nem vai para o céu, nem vai para o inferno, nem retornará para o Pai, nesse panteísmo clássico. Nós continuaremos a nossa jornada através de um processo chamado reencarnação. E para que eu preciso reencarnar? Um dos tópicos citados no Livro dos Espíritos é o tal do reajustamento. O que vem a ser esse reajustamento? Se a reencarnação, como dizem os espíritos, ela faz parte de uma lei natural, ela faz parte de uma lei de justiça, esse reajustamento, ele também deve fazer parte de uma justiça. São os tais reajustes que nós temos que ter entre nós. Eu começo, dentro de uma lógica, a concluir que
eu preciso reencarnar para fazer esses reajustes. Portanto, eu estou do lado das pessoas certas na hora certa. Eu estou com a família certa. Você quer perguntar? Deus. Eu vou repetir. Ela fez uma pergunta bastante, com muita lógica e muito interessante. Ela nos perguntou, quando eu cito o Pai, a quem eu me refiro? A Deus ou a Jesus? O Pai, quando eu cito, é Deus. Jesus, quando ele nos disse, eu e o Pai somos um, o que Jesus queria dizer, não que ele era Deus, o que Jesus queria nos dizer com essa frase é que ele estava atuando dentro da moralidade do Pai. No início eu falava que nós raciocinamos tudo de forma dual, em dualidade. Nós sempre olhamos as duas coisas. Jesus vem e fala na unidade. Por quê? Apesar de tudo ser dual, tudo é dois, tudo se funde no um. O um é o Pai, o um é Deus. É isso que Jesus quis dizer. Portanto, eu e o Pai somos um, esse é o caminho que Ele nos convida, a nós um dia podermos também dizer, eu e o Pai somos um. Só poderemos dizer isso o dia que nós conseguirmos agir sobre o ponto de vista moral, como o Pai espera de cada um de nós. Então, quando eu cito Pai, eu estou falando em Deus. Deus é um. Jesus é um espírito exatamente como nós, tanto que ele diz, vós sois deuses e podem fazer o que eu fiz e muito mais. Ou seja, nós temos um longo caminho pela frente, é só perseguir. Perseguimos como? Via reencarnação. A reencarnação, que é a justiça do Pai, ela nos dá uma oportunidade para nós nos reajustarmos. Então eu estou com a família certa, com as pessoas certas, eu estou no trabalho certo, com os amigos corretos. Todo mundo que cruza o nosso caminho tem um motivo para cruzar o nosso caminho. E portanto é isso que faz com que nós possamos crescer. Quando falamos em reajuste, nós não estamos falando em castigo. Não existe o conceito de castigo para Deus, para o nosso Criador. Deus é amor, e é pelo amor a cada um de nós que Ele nos dá as oportunidades. Então o reajuste que nós temos é um reajuste pelo amor. Quando nós estamos ali naquele núcleo familiar e temos dentro daquele núcleo familiar diferenças, pontos de vistas desiguais, nós temos situações diferentes, aquelas pessoas que estão naquele núcleo familiar, elas têm uma razão de estarem juntas e portanto nós não podemos desistir de ninguém que está ao nosso redor. Nós não devemos abandonar ninguém do nosso lar. Todos que compõem o nosso lar têm uma razão para essa composição. Por mais difícil que seja, por mais rebelde que seja aquele espírito, é um espírito que precisava, por alguma razão, estar junto conosco. Dentro desse conceito de reajuste, nós estamos nos auxiliando, nós ajudamos para sermos ajudados. Crescimento, a reencarnação, o livro dos Espíritos nos fala em crescimento, nós precisamos nos desenvolver. Se eu tivesse somente uma única existência, uma única encarnação, talvez eu não conseguisse todo o desenvolvimento necessário, com absoluta certeza. Eu preciso me desenvolver intelectualmente e, sobretudo, moralmente. A moral é o ponto-chave para o nosso desenvolvimento. Eu preciso aprender a trabalhar com os conceitos de moral. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, Jesus que veio até nós para nos dar todas as lições necessárias sobre o ponto de vista moral, ele diz, eu sou o caminho no sentido, eu sou a verdade, eu sou o conhecimento, é por mim
que vocês chegarão ao Pai. Quando Jesus diz, é por mim que vocês chegarão ao Pai, é por Ele que nós vamos compreender a Deus. Jesus é o caminho para nós compreendermos Deus. Se nós conseguimos encontrar o caminho de Jesus, a sua moral, nós vamos compreender o que Deus espera de cada um de nós. E aí sim, quiçá poderemos um dia dizer, eu e o Pai somos um. Nós retornamos nesse processo de reencarnações para a atualização das potencialidades. Isso também está no Livro dos Espíritos. O que vem a ser essa atualização? Significa, para nós espíritas, que, como nós sabemos que nós fomos criados simples, ignorantes, mas mesmo simples e ignorantes, nós temos todas as potencialidades necessárias. Nós temos exatamente o que precisamos. Somos semelhantes no sentido de potências. Deus não deu privilégio a ninguém. Deus, ao nos criar, Ele nos cria exatamente iguais. Nós temos em semente, é como se nós fôssemos uma sementinha, uma semente que um dia vai se tornar uma árvore. Essa semente, ela tem potências a serem desenvolvidas. Como que eu desenvolvo as minhas potências? Através de um processo chamado reencarnação. A cada nova encarnação, a cada novo momento que eu participo com algumas pessoas no ambiente de trabalho, com a minha família, eu vou tendo a oportunidade de atualizar as minhas potências. Atualizar é desenvolvê-la, melhorar-me. Eu vou me melhorando, por isso que a gente diz, o espírito, ele nunca fica parado, ele sempre está num processo de evolução, de crescimento. Somos construtores do nosso destino, do nosso futuro, nós o construímos. Quando a gente fala numa lei natural, que a reencarnação trata-se de uma lei natural, uma lei de justiça, mas junto com ela, ela traz outra lei, que é a lei do livre-arbítrio. Nós não somos máquinas, nós não fomos criados prontos e acabados. Se fôssemos criados prontos e acabados, não precisaríamos de todo esse processo da reencarnação. Por nós precisarmos desenvolver, Deus nos concede o livre-arbítrio. Livre-arbítrio são as escolhas. Não vivemos dentro de um dualismo, sempre enxergando as coisas de duas maneiras. Nós escolhemos a maneira que nós desejamos percorrer. Nós escolhemos se eu acredito na reencarnação ou se eu não acredito. Isso é o livre-arbítrio. A escolha é minha. Porém, na medida que eu vou escolhendo, eu vou desenhando o meu destino. Quando eu desenho o meu destino, significa que eu estou desenhando como será a minha próxima encarnação. Então, reencarnar significa também responsabilidade. Nós temos responsabilidade conosco mesmo. É nós olhando para nós mesmos. Ao olharmos para dentro de nós, nós temos a responsabilidade de traçar um destino melhor, um destino diferente. Nós é que vamos procurando moldar esse destino. Eu sempre brinco e digo, somos todos meio escritores. Estamos escrevendo um livro, o livro da nossa vida. Eu escrevo as páginas de hoje que serão utilizadas no amanhã. Portanto, as oportunidades estão aí. Depende de como eu vou tratar dessa minha caneta. Estou encarnado, falo tanto em felicidade, porém, sabemos que a felicidade nesse planeta Terra, ela ainda é relativa. Ela é relativa, mas não significa que eu não possa buscá-la, que eu não possa, de alguma forma,
percorrê-la. E como que eu vou buscar? Pelo que nós chamamos de serenidade. Para alcançar a serenidade, para o espírito estar nessa condição, ele tem algumas coisas a percorrer. A primeira delas é procurar sempre a perfeição. Procurar a perfeição desde as pequenas tarefas. Sempre brinco e digo, aquela pessoa que está batendo um prego com o seu martelo, ela deve procurar a perfeição quando ela está batendo o prego com o martelo. Bater o prego com o martelo pode parecer um trabalho braçal, mas se eu estiver buscando a perfeição nessas pequenas coisas, eu vou tratar aquele martelo, aquele prego, como eu trataria uma flor. Quando eu dou esse tratamento, eu estou nas pequenas coisas, transformando as grandes coisas em perfeição. Eu só consigo caminhar buscando a perfeição se a tudo e a todos eu tratar desde as coisas pequenas dentro desses conceitos. E nós às vezes não conseguimos, a nossa impaciência não nos permite. Verifique um telefonema, eu recebo um telefonema e por alguma razão a pessoa está falando e eu não consigo escutá-la. Eu peço para ela falar um pouco mais alto. Uma vez, ela continua falando baixo, eu peço a segunda. Na terceira, eu já estou perdendo a paciência com a pessoa que eu nem conheço do outro lado da linha. São reações naturais, são reações próprias de quem está desenvolvendo as suas potencialidades. Portanto, nós precisamos aprender nas pequeninas coisas a traçar uma trajetória para uma perfeição. E as pequenas coisas começam dentro do nosso lar. Ao preparar o alimento, o alimento não tem tanta importância. Lógico que tem. Na hora que está preparando o alimento ali no lar, se eu estiver preparando com carinho, com amor, como se eu estivesse cuidando realmente de um jardim maravilhoso, o alimento vai ter outro sabor, e eu estou exercitando a perfeição, eu estou buscando a perfeição. Buscar a perfeição não pode ser confundida com aquelas pessoas que são extremamente detalhistas. O detalhismo é uma coisa, buscar a perfeição é buscar colocar em todos os meus atos o amor. É o exercício do amor de Deus passando pelo meu espírito. Um segundo ponto é nunca deixar-se abater. E nós, às vezes, por pequeninas coisas, nos abatemos. Se olharmos para trás, quantas coisas difíceis nós já não passamos. E passamos, porque tudo passa e tudo vai passar. Os obstáculos, eles existem para o nosso crescimento. Se não tivesse obstáculos, se não tivéssemos problemas, nós, de certa forma, não cresceríamos. O crescimento, ele se dá quando surge um problema. Os problemas são bons. A questão está, como eu devo lidar com os problemas? Olha o dualismo de novo, obstáculo e crescimento. Se todos os obstáculos que eu enxergar na minha vida, de toda a ordem, se eu enxergar como uma oportunidade ao meu crescimento, certamente eu vou passar por qualquer problema, porque todos os problemas passarão. Nós passaremos, os problemas passarão. Os problemas, eles vêm e vão, eles surgem e desaparecem. Isso faz parte do nosso crescimento. Devo levar, de novo o dualismo, uma vida contemplativa ou participante? Eu preciso participar. Não adianta eu ficar em casa pedindo a Deus para me ajudar. Não adianta eu ficar em casa somente em preces e em orações. É importante? Claro que é importante, mas é importante a minha participação. Eu preciso crescer, mas para que eu cresça, eu preciso participar
coletivamente. Nós precisamos sempre estar ao lado de alguém. Esse é o coletivo. Eu não posso ficar contemplando a vida. Eu vou fazer um retiro, vou mudar-me, vou morar no local onde eu não tenha contato com ninguém, vou me isolar de tudo. Isso é uma atitude, o isolamento é uma atitude, de certa forma, egoísta de nossa parte. Precisamos do coletivo. Tem uma lei de Deus também, chamada lei da sociedade. Essa lei nos torna sócios. Eu não assinei nada. Não importa, nós somos sócios. Vivemos em sociedade, vivemos em coletividade, estamos sempre juntos e um precisa do outro, não tem como ser diferente. Nós precisamos aprender a pedir e a doar, nós precisamos aprender a fazer esse exercício. Devo me afastar ou enfrentar os problemas? De novo a dúvida, que caminho seguir? Eu tenho que enfrentar. Por maior que seja o problema, por mais desesperador que ele possa nos parecer, eu preciso enfrentar. Enfrentar com amor, enfrentar com razão, enfrentar com lógica. Na hora que eu começo a enfrentar, o meu espírito está elevando-se. Enfrentar com uma palavra amiga, enfrentar com carinho, não enfrentar como nós às vezes o fazemos de forma abrupta, mas enfrentar sempre com amor. Na hora que eu enfrento qualquer problema, de qualquer ordem, seja qual for, com amor, o problema torna-se pequeno. Nós conseguimos ser maior do que o problema. Quando eu me sinto maior do que o problema, ele deixou de ser problema. Estamos prontos para uma nova experiência. Eles nunca acabam, não tem jeito. Termina um, começa outro. Terceiro ponto, para nós buscarmos essa serenidade, é vencer o quê? Vencer os nossos medos. Nós temos muitos medos. Eu destaquei 3 blocos que eu consigo enxergar como blocos principais dos nossos medos. O primeiro deles é esse que eu estou fazendo aqui. Estou tentando tirar esse meu medo de falar em público. Quando eu digo falar em público, eu não estou me referindo só a estarmos aqui nesta noite reflexionando. Falar em público, às vezes tem pessoas que não conseguem falar nem dentro do seu lar. Quando o seu lar tem várias pessoas, já gera a inibição à pessoa. Isso é um medo que faz com que o meu espírito não consiga desenvolver-se. Nós receamos o que o outro pensa de nós. É o receio do que o outro pensa de nós, surge o medo. Então as pessoas se retraem em público porque vai achar que o outro vai estar analisando o seu linguajar, vai estar analisando a sua vestimenta, vai estar fazendo várias análises. Eu não estou bem vestido. São amuletos que nós vamos buscando para evitar uma conversa. E conversar, quebrar essa timidez, ela é fundamental. Às vezes, precisamos reunir a nossa família, precisamos sair de lá de dentro da nossa caverna, e quando eu falo sair da caverna é desligar a nossa televisão, precisamos sair da caverna e conversar com a nossa família. Conversar com a nossa família é fazer isso que nós estamos fazendo esta noite. Eu estou conversando com esta família, nós não somos sócios, esta é uma família nossa. No nosso lar é outra família, no ambiente de trabalho é outra família, na escola, aonde quer que eu vá, existem várias famílias. Eu preciso quebrar esse medo, esses receios que eu tenho do julgamento do próximo e começar a expor a minha opinião. Às vezes,
uma pequenina palavra, um pequenino gesto, vale mais do que 1 hora de conversação. Depende de nós. O outro medo são os chamados medos de fobias. E quando eu desenhava aqui, eu lembrava de mim mesmo, é lógico. O meu principal medo aqui são os insetos, por incrível que possa parecer. Eu tenho fobia por insetos. Cada um tem a sua fobia. Altura, elevador, é porque eu lembrei de pessoas da minha família. Elevador, eu tenho pessoas da minha família que não entram em elevador. Imagina se eu tivesse que morar num edifício, como teria que morar no primeiro, no segundo andar. Se morasse do 10º para cima, ficaria difícil. Isso são chamadas fobias, são medos que nós trazemos, e esses medos estão instalados aonde? Estão instalados no nosso espírito. É o nosso espírito, ou a nossa alma, que é a memória que traz todas essas fobias, esses medos. A ciência está aí para nos ajudar e tem contribuído muito com a nossa ajuda. Existem médicos especialistas em fobias que podem nos auxiliar, mas quem precisa se auxiliar primeiro somos nós mesmos. Nós é que precisamos encontrar dentro de nós alguma forma de tirar esses bloqueios, quebrar esse medo. E o terceiro medo, já que falamos em reencarnação, é o medo da morte. Nós não nos preparamos para a morte, nós pensamos só na vida, e esquecemos que morte e vida, a dualidade de novo, elas se fundem aonde? Na reencarnação. No dia, sinto dar essa notícia a vocês, no dia que vocês nasceram, vocês vão morrer. Isso é inevitável. Eu não preciso nem consultar cartas, magias, nada. Sei que todos nós vamos morrer. É um processo natural. O que nós precisamos é aprender a conviver com esse processo. Nós temos medo da morte, às vezes nossa mesmo, temos medo da morte de alguém muito próximo de nós, e muitas vezes as crianças chegam a ter medo da morte, a chamada morte em vida. Morte em vida é quando há uma separação do casal, e essa separação de tal forma que eles não se relacionam mais, não se aproximam mais um do outro. É uma separação tão brutal que para a criança é como se houvesse a morte. Quantos casais não acabam separando-se e papai ou mamãe, seja lá quem for, nunca mais volta para ver os seus filhos. Simplesmente separam-se e ignoram os seus filhos. Os filhos passam a ter medo dessa morte, esse temor, que é uma morte em vida. Perdeu o pai ou perdeu a mãe por uma separação. Isso ocorre conosco. Além do medo da morte, daqueles entes mais próximos de nós. Nós temos medo de perdê-los. Por quê? Porque nós não nos preparamos. Tem novos medos. Os novos medos que vão surgindo são chamados medos ecológicos. Eles estão ligados a algo do dia a dia nosso, ligados ao nosso planeta. Então esses medos, eles vão surgindo, desaparecendo, eu perco um pouco desse medo, aí surge com nova intensidade, camada de ozônio, efeito estufa, enfim, são diversos medos. Nós já tivemos muito medo, e tem pessoas que ainda têm medo de se aproximar de pessoas portadoras de doenças graves, achando que poderia transmitir. Nós temos inúmeros tipos de medos, e esses medos, eles vão surgindo, mas os principais são esses 3 que eu mencionei. Para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, eu preciso aprender a trabalhar com eles, em especial o medo da morte.
Na hora que eu entender que a morte é apenas uma mudança, porque eu não perdi absolutamente ninguém, eu não perco o meu ente querido, e nem os meus entes queridos me perderão. Nós vamos estar sempre juntos, porque quem morre, a doutrina espírita é clara em nos dizer, quem morre é o corpo físico, enquanto a nossa alma, ela continua sempre, ela sempre vai continuar aglutinando o quê? O conhecimento, aglutinando o quê? A sua evolução, o seu aprendizado. Eu vou vencendo esses medos e vou me harmonizando e vou caminhando para aquela pessoa, aquele espírito serenista. Eu sei que a felicidade aqui na terra é relativa, mas eu caminho para a serenidade. Quarto item e fundamental, eu falava em sociedade, eu falava em coletivo. O quarto item para o desenvolvimento nosso aqui, quando encarnado, chama-se caridade. Caridade nos arremete primeiramente a Jesus. Jesus que nos deu toda a base moral, Jesus que nos deu todo o ensinamento que mais nós precisamos, está no seu evangelho. Jesus dizia, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele estava falando em coletividade. A doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Paulo de Tarso falava que a maior das virtudes era a caridade. Parece até que eu combinei, eu não sabia que ia ter a música de Francisco de Assis. É perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. Nós fizemos essa oração aqui no início, exatamente como Francisco de Assis colocava. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Jesus, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, tem uma determinada frase do Pai Nosso, que nós falamos, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Jesus já nos ensinou isso. Nós aprendemos essa oração do Pai Nosso dessa maneira, a pedir que o nosso Pai, Deus, nos perdoe na mesma proporção que nós perdoamos o próximo. A coletividade. Perdoar é um ato de coletividade. Caridade também é perdoar. Ser caridoso também é perdoar. Ser caridoso não é só perdoar, como é também pedir perdão. Nós reencarnamos e reencarnamos também com essa dualidade. Se de um lado nós precisamos implementar o amor, do outro lado existe a questão do ódio, existe a questão do rancor, do remorso, das mágoas, elas estão do outro lado. São as duas coisas. Eu preciso aprender a perdoar ou a pedir perdão para que eu possa exercitar o amor. Se eu não consigo fazer esse processo, o amor não eclode nos meus pensamentos, o amor não vem à tona no meu dia a dia. Quando falávamos, devemos agir nas pequeninas coisas com amor, é agir dessa forma, é aprender a compreender melhor o próximo, a entender esse próximo, e esse próximo às vezes não está tão longe quanto nós possamos imaginar. Esse próximo, ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte do nosso convívio. Nós é que precisamos aprender a perceber quando atingimos alguém, quando magoamos alguém. Às vezes a gente vai pedir desculpas para alguém, e esse alguém nos responde, eu te perdoo. Olha a intensidade para outra pessoa. Eu apenas pedi desculpas, e ele poderia dizer, você está desculpado.
mas ele responde: eu te perdoo. Se ele colocou nesse tom de eu te perdoo, é porque a ofensa foi muito maior do que eu poderia imaginar. Nós precisamos aprender a conviver. Amor e ódio caminham juntos. É eles que fazem os nossos encontros estarem marcados para outras existências. São esses desarranjos. No início eu falava, nós reencarnamos porque precisamos nos reajustar. Os reajustes também passam por essa ação proposta por Jesus, Paulo de Tarso, Francisco de Assis e outros tantos espíritos extremamente elevados que conseguiram fazer com que nós pudéssemos perceber a importância do perdão. É só pelo perdão que eu chego ao amor. Se eu não aprender a perdoar ou a pedir perdão, eu não consigo chegar ao amor. E aí vão surgindo as reencarnações. Caridade, então, trata-se de um processo coletivo. Caridade é algo que nós precisamos estar sempre unidos. Caridade é mais ou menos como aquela pessoa que cai dentro da água e só ela sabe nadar. Ela não pode pensar em salvar-se somente a si. Se só ela sabe nadar, ela precisa ajudar as outras pessoas que estão com ela também a saírem de dentro da água. Esse é o processo coletivo. Nós precisamos aprender a auxiliar as outras pessoas. E não é tão difícil. Às vezes é um bom dia. Eu vejo as pessoas se cruzarem no ambiente de trabalho, se cruzarem no elevador, se cruzarem dentro do próprio lar e esquecerem de se cumprimentarem. Dentro do próprio lar, nós nos esquecemos de dar um bom dia. Bom dia por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho de estar ao lado daquele espírito e nós nos reajustarmos. É um bom dia, mas não aquele bom dia automático, onde a outra pessoa é capaz até de dizer bom dia por quê? Não, é aquele bom dia com amor, um bom dia com carinho, é um bom dia espontâneo, que deve brotar do fundo da nossa alma, do nosso coração. Coloquei aqui a lanterna de Diógenes. Diógenes foi um filósofo muito antigo, que viveu mais ou menos lá pelo ano 300 antes de Cristo. Ele vivia em meio aos pobres, esse filósofo. Ele vivia com os cães. Quem gosta de cão, de animaizinhos, deve conhecer esse filósofo aqui, porque ele é o filósofo conhecido como o filósofo dos animais. E ele vivia com os cães, e diz a história que ele andava o tempo todo com uma lanterna acesa, por isso a lanterna de Diógenes. Ele andava durante o dia com uma lanterna acesa, e as pessoas lhe perguntavam: Diógenes, por que razão você anda com essa lanterna acesa? Porque eu estou procurando pessoas, homens honestos, eu estou procurando homens justos, por isso eu ando com essa lanterna acesa. É nós com a lanterna de Diógenes, procurando homens honestos, procurando homens justos. Na medida que nós vamos procurando, esquecemos de olhar para nós mesmos, procurar a justiça no outro, procurar a honestidade no outro. Eu esqueço de exercitar a minha honestidade, a minha justiça. Se eu estiver com a lanterna de Diógenes, procurando no próximo os defeitos, eu esqueço de buscar as correções dos meus próprios defeitos. Saber viver e saber morrer. Nós precisamos aprender a contrabalancear, aprender a conviver com essa dualidade. Ela é uma dualidade inevitável. Eu vou viver, eu vou morrer. E acabou? Não. Eu vou viver de novo e vou morrer de novo. E novamente vai ocorrer. Preciso reencarnar?
Sim, é uma lei de justiça. Preciso de reencarnar porque isso é necessário ao meu desenvolvimento. Ao invés de nós filósofos ficarmos questionando, Deus, preciso reencarnar? Nós deveríamos começar a exercitar uma outra postura, que é a postura de Deus, obrigado por reencarnar, obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelos amigos que eu tenho, obrigado pelo trabalho. Eu deveria agradecer todos os dias pela oportunidade. É uma oportunidade única? Não, é uma oportunidade que sempre vai se renovar, porque Deus é amor. Do amor nós viemos, para o amor nós retornaremos. Muita paz a todos, muito obrigado.